O programa Eclésia está de volta. Primeiro, um pedido de desculpa. O Iderland, o dono deste e-mail que chegou até nós, é um homem. Nós chamamos como se fosse uma mulher, mas é um nome que serve para os dois. É igual meu nome. É igual Iderland, fique tranquilo, viu? Exatamente. É igual meu nome, né? Então, nós pedimos desculpa e agradecemos a sua participação. Outra coisa que eu ia me esquecendo, mas não podia, é mandar um abraço para o Padre Guido Motinelli, que está em Bauru, nos assistindo nesse momento, se recuperando da cirurgia. Já fazem 4 dias que ele está em casa, com certeza está melhor e nós todos estamos unidos rezando pelo Senhor. Nosso abraço, o nosso carinho, Padre Guido. Vocês que estão em casa, liguem e participem. Eu quero saber, nós queremos, quais são as suas experiências com a Igreja Católica. Você participa de algum movimento, de algum grupo, de alguma comunidade de leigo consagrado? Que experiências você já teve? Positivas e nem tão positivas? Nós estamos aqui para falar sobre isso, para tentarmos nos ajudar no sentido de crescer, tanto os padres, quanto os leigos, quanto os religiosos. Somos uma grande comunidade. Então, liga para nós, 1938719620, está aparecendo na sua tela. eclesia@rs21.com.br. Estou aguardando os e-mails de vocês. Vamos lá, padre. Vamos. Questão das pastorais na igreja. A igreja tem espaço para as diferenças, concretamente? Tem que ter. Se não tem essa abertura, a igreja ela deixa de ser aquilo que nós chamamos de comunidade. Quando Cristo pensou neste envio, aliás, dos apóstolos, para que eles fundassem novas comunidades, justamente foi para isso, para que houvesse um espaço de integração, de inclusão de todas as pessoas. Até mesmo porque no início da pregação, no início da igreja, não é? São Paulo, por exemplo, ele tinha aquela divergência com Pedro, divergência entre aspas, para ele fazer entender o seguinte: São Paulo queria ir até os pagãos. Pedro já tinha uma certa dificuldade, achava que a igreja deveria manter ali, dentro daqueles que já eram conhecidos e assim por diante. Isso a grosso modo. Então, desde o início, a igreja foi inclusiva. Por isso, eu agradeço muito ao Iderland por mandar esse e-mail, que eu fiz questão de ter aqui, roubei a ficha da apresentadora, mas para dizer assim, algumas coisas aqui a gente vai comentando, eu achei muito importante você passar esse e-mail, porque, de certa forma, isso é um puxão de orelha na gente que é a igreja. E nós temos que acordar para isso, não é? Se a gente não acorda para isso, a coisa complica. E parabenizar a produção, vocês do programa Eclésia, por tratar esse assunto. A igreja, em todas as pastorais, como eu disse antes, ela tem que ser inclusiva. Se tem algum padre assistindo, se tem algum bispo assistindo, se tem alguém de alguma paróquia assistindo, que certamente tem, nós somos obrigados pelo ministério, pelo munus, pela unção que nós temos, em ser acolhedores. Nós prestaremos contas a Deus por isso. Então, por isso que o Iderland fez bem em mandar esse e-mail. Muito bem. Tiago, treinamento de liderança cristã. Primeiro o que é, para as pessoas de casa entenderem. Tiago, não, desculpa, Maicon. E vocês têm espaço para as diferenças? O treinamento de liderança cristã, ele é um movimento sonhado para a juventude e conduzido pela juventude. Assim como no envio do Concílio Vaticano II, onde os padres que estavam no concílio enviaram os jovens, falando assim: recebam a tocha dos que estiveram antes de vocês e deem testemunho, né? Então a juventude continua trabalhando hoje. Nós temos que ter espaço para todos. Então, nós temos diversas exclusões no nosso mundo e a igreja não pode ser um agente de exclusão, né? Nós pensamos nisso. Eu tenho um exemplo aqui do TLC de Campinas, que é mais próximo de nós aqui. E o filho do Maurício, por exemplo, que é morador de Valinhos, ele tem síndrome de Down, o Rafael. Menino super esperto, menino muito comunicativo, participa das reuniões do TLC, dá testemunho no TLC, convive conosco da forma mais pacífica e muito amorosa. Quer dizer, tem espaço para acolher o diferente. Tem que ter espaço, né? Porque se a igreja não acolhe a pessoa que procura Deus, procura o amor, quem vai acolher? O mundo vai acolher? Padre, na teoria isso funciona, mas na prática, quer dizer, quando a gente diz na teoria, o que a gente quer dizer? Bom, a igreja tem escritos, tem documentos que falam da questão da inclusão. Quem mais que Jesus Cristo para incluir as pessoas, as diferenças, as minorias? Mas na prática, a igreja tem como avaliar se isso está acontecendo? Tem. Igreja é instituição? Tem.
Toda avaliação da igreja não é você mandar algum e-mail para o bispo, mandar um e-mail para o papa, falando, isso não adianta, não é? Porque, não que não adianta, eu acho que é muito mais morosa a questão. Eu acho que se a pessoa se sente incomodada nesse sentido, ela tem que procurar o responsável por aquela comunidade. Porque aí, eu acho que é importante avaliar os dois lados da questão, né? Até que ponto a pessoa está sendo correta naquilo que está dizendo, se não é uma questão muito pessoal. Porque às vezes há brigas, divergências dentro de grupos pastorais, que você vê que é uma questão muito pessoal e não é muito pastoral. Então, eu peguei uma birra de você naquela comunidade, então não vou porque a Simone está lá. Sim. Aí é um problema meu, não é problema da igreja, não é? Eu acho que você tem que resolver tudo isso. Mas, na prática, tem que funcionar. Se alguém se sente discriminado, a pessoa tem que dizer. Na equipe de casais de Nossa Senhora, vou conversar com o Roberto ou com a Lúcia, tanto faz, vocês podem responder. Na prática aí da vivência de vocês, quem pode e quem não pode participar da equipe? Um casal separado pode participar? Tem espaço, uma segunda união? Como é que funciona? Em primeiro lugar, esclarecendo, a equipe de Nossa Senhora é movimento, não é pastoral. Okay. Nós somos um movimento de conjugalidade, que busca espiritualidade para o casal. Existe nos nossos documentos uma única exigência para participar das equipes de Nossa Senhora: ser casado na igreja. Então é só primeira união ou viúvos que se casam novamente. Mas nós já oferecemos um serviço para casais de segunda união também. Quer dizer que mesmo que o foco da equipe é trabalhar com o casal, vocês já estão oferecendo formação e encontro para segunda união. Segunda união. E a missão do equipista é criar um espírito, crescer nessa espiritualidade e se pôr a serviço nas mais determinadas e indeterminadas pastorais que nos apresentarem. Nós trabalhamos em todas, sem distinção, e para entrar nas equipes não existe preconceito. Nós temos equipe de surdo, mudo, nós somos 3.500 equipes aproximadamente no Brasil, 44 mil membros. Eu não acredito que não exista um cego, um surdo, um mudo nesse número imenso de equipistas. E nós nos adequamos. A equipe de surdo-mudo tem uma preparação com alguém que os conduz, sabendo Libra, sabendo se comunicar. No caso, se tiver algum cego, eu acredito que nós temos até a possibilidade de fornecer o material das nossas equipes adequado para eles. Não existe preconceito nenhum. O que existe, o que precisa existir é a disponibilidade da pessoa em procurar o movimento e aguardar que a gente possa, porque nós também não conseguimos abraçar o mundo e resolver o problema de todo mundo de imediato. Exato, era isso que eu queria perguntar. Padre, embora exista esse espaço, a igreja precisa oportunizar, sabemos que falta formação, e quando eu digo formação, pessoas capacitadas que tenham uma atuação concreta para trabalhar, para multiplicar esses grupos que trabalham com surdos, possíveis grupos que trabalham com cegos, cadeirantes. As próprias igrejas estão passando por um processo de adaptação do ambiente físico. Como a igreja pode proporcionar a formação concreta dos agentes? Para falar dentro disso, eu até queria aproveitar, se você me permite, em relação à questão dos surdos, né? Isso é interessante porque lá na nossa paróquia nós temos a pastoral dos surdos. E, inclusive, a coordenadora esteve aqui no Você Pode Ser Feliz, no programa que eu apresento às quartas-feiras. Inclusive, ela falava uma coisa que eu acho que valeria até para vocês também. Ela disse que essa nomenclatura surdo-mudo, eles não gostam que seja usada. Porque nem todo mudo, né, ele é. Então, assim, por exemplo, a pessoa ela tem uma deficiência, por exemplo, ela não escuta. Sim. Mas se ela for treinada, ela pode falar. Então, assim, eles gostam que falam surdos. Inclusive, dependendo do grupo, eles gostam que falam, dependendo de cada realidade, é pastoral dos deficientes auditivos, por exemplo. Ora, toda paróquia ela tem que se adaptar de acordo com o que aparecem esses grupos. Por exemplo, na minha paróquia, o que é diferenciado, na minha, não é? Na paróquia minha, eu até acho uma maneira afetiva de dizer, apesar da pessoa não gostar muito. Onde você atua atualmente? Mas é a minha, agora quando eu estiver na outra, vai ser a outra, vai ser a minha.
no modo de dizer, né, de afetividade. Então, assim, você se adapta àquilo que aparece na comunidade. Então, por exemplo, lá tem a Pastoral dos Surdos. Então, o pessoal está se preparando. Aliás, há uns 7 anos tem o grupo lá. Eles fazem o curso de Libras, estão tendo um curso agora separado sobre isso, estão terminando agora, parece-me. E você vai adaptando a sua realidade, porque a Pastoral dos Surdos, por exemplo, é completamente diferente. Os surdos precisam se sentir incluídos naquela comunidade. Uhum. E graças a Deus, aqueles que frequentam a nossa paróquia, eles se sentem incluídos e amados. Nomes, por exemplo, dos padres, eles que têm que dar esse nome. O Padre Air, eles não vão, como é que nós vamos chamar o Padre Air? Então, os surdos é que determinam isso. Então, de acordo com a língua, quando eu falo de Padre Air, eles fazem assim por causa do clésima. O outro padre, por causa disso e diante. Agora, a pastoral tem que se adaptar de acordo com a realidade que vai aparecendo. Eu não posso, por exemplo, preparar uma equipe para cegos se eu não tenho cegos frequentando. Não, com certeza. Então, assim, agora nós temos que fazer uma publicidade, entre aspas, para que eles venham. E vindo, a gente cria isso. Da mesma forma que a igreja pode entrar em contato com profissionais especializados para ajudar na formação, Pode e deve. Ok. Maicon, para entrar no grupo do TLC, Treinamento de Liderança Cristã, para o jovem que deseja entrar, vocês checam a vida desse jovem, tem um processo seletivo, o jovem pode ir uma vez só e sair e querer participar para sempre. Como é que é isso? Que encaminhamentos vocês dão? O TLC, ele, em algumas paróquias, ele é formado, ele atende justamente aquela pessoa que saiu do crisma, né? Aquele jovem que saiu do crisma. Mas a missão do TLC não é só essa. A missão do TLC é acolher o jovem, atrair o jovem de qualquer forma, né? Então, atrai o jovem para Cristo. Mas como? Dando testemunho da sua forma, né? Então, o próprio telecista, ele é um testemunho vivo fora da igreja. Então, assim, eu costumo dizer nas minhas palestras que quem atrai o telecista, o novo telecista, não é a camiseta do TLC que está ali pendurado, ou o crucifixo do TLC que está pendurado, mas é a pessoa telecista, o testemunho do telecista. Mas, respondendo, qualquer jovem pode fazer parte do TLC desde que esteja dentro da faixa etária de 15 a 28 anos. Olha, e nós recebemos um e-mail da Camila Batista, muito obrigada. Ela diz que participa da Pastoral da Juventude, Pastoral Social e dos movimentos TLC e Mini TLC. Mini TLC é para adolescente? Em Curitiba é muito forte o Mini TLC, porque lá, na Arquidiocese de Curitiba, tem TLC em todas as paróquias. Então, tem uma criançada, os adolescentes, que querem fazer parte do TLC. Então, terminou a primeira Eucaristia, 12 anos, vai entrar no Perseverança, já entra no Mini TLC, faz o curso, então ele já é um Mini TLCista. Tá certo. E nós temos mais um e-mail da Luzia Benzi, de Curitiba. Ela parabeniza o programa, diz que gosta muito, é uma bênção de Deus, muito obrigada. E ela quer opinar sobre o nosso e-mail, que nós estamos conversando hoje, com licença, do Iderland Bezerra. E ela fala o seguinte: realmente não é fácil viver a realidade dos grupos religiosos e comunidades. Peço ao Padre Air, peço a vocês que estão participando, muita atenção, porque depois vamos falar sobre isso, essa dificuldade. Precisa muita renúncia e o famoso jogo de cintura. Muitos membros desses grupos recebem verdadeiras provações de Deus. E é o caso do nosso irmão. Gostaria de encorajá-lo a não desistir. Deve espelhar-se em grupos de cristãos que vivem em locais e países em que não podem sequer manifestar a sua fé em Jesus Cristo, como é o caso do padre franciscano que foi degolado na Síria. Olha, a Síria vive um momento de grande conflito, nós estamos acompanhando, não é? Por professar a sua fé. Coragem, não desista. Deus é maior do que tudo que acontece. Famoso jogo de cintura. E é bastante. Até o padre tem que fazer. Padre aí, eu já ouvi e por participar de comunidade já presenciei diversas dificuldades das lideranças, eu não estou falando de uma pastoral só, mas das lideranças de diversas pastorais fazerem um trabalho em conjunto. Ou o ego sobe a cabeça, ou eu estou aqui a vida inteira, então eu tenho mais direito do que você que está entrando, ou eu sei mais, ou eu sei menos. Isso existe. Claro. E como lidar com isso? Não existe receita. Eu acho que a receita, o que te motiva a ir para dentro da igreja?
para dentro da igreja enquanto instituição e enquanto comunidade. O que te motiva, se não for Jesus Cristo, se não for sua fé em Deus, então fique em casa mesmo, não vá, né? Porque a profissão de fé em Jesus Cristo, ela te traz tudo isso mesmo. Dentro dos grupos existe mesmo essa dificuldade. Eu não digo que todos, porque há alguns grupos em que, de fato, o trabalho é bem feito, não há essa discriminação, essa dificuldade, uma discriminação não, mas não há essa dificuldade e tal. Precisa ter jogo de cintura em qualquer circunstância da nossa vida, em tudo. Na sua empresa, onde você vai, não é assim? Então, assim, a igreja é feita de homens, é uma instituição que está ali rodeada de pessoas, não são animais qualquer, não é? São pessoas. Então, assim, se na sua empresa tem que ter jogo de cintura, senão imagina dentro de uma instituição onde todo mundo ali faz um trabalho voluntário. Muito bem. E nós vamos voltar daqui a pouco, mas eu quero saber de você o seguinte, como é que os padres, que são as pessoas da igreja, os membros mais próximos aí do povo, conseguem checar para averiguar se as pastorais, os movimentos, as comunidades não virem torcidas organizadas, em que cada um defende a sua bandeira e passa a ser mais importante do que a mensagem central da Igreja Católica. Nós voltamos daqui a pouquinho.